Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Manejo, Conservação e Ciência do Solo. Eu sou Dejaí Alves. Bem, tenho em meu currículo curso de formação técnica em agropecuária, graduação em ciências biológicas, especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas, mestrado em ciências do solo e atualmente faço parte do curso de doutorado em agronomia, tá certo? Hoje vou falar um pouquinho com vocês em relação ao manejo sustentável do solo no semiárido, com um foco mais específico na conservação do solo e no aumento da sua fertilidade. Vamos explorar algumas práticas sustentáveis, tá certo? Que têm se mostrado eficazes para a agricultura na nossa região, onde as condições climáticas são um verdadeiro desafio, tá certo? Bem, a adaptação às adversidades climáticas, como a escassez de água e a seca prolongada, é fundamental para garantir que a agricultura seja não apenas viável, tá certo? Mas também sustentável. Durante a minha apresentação, vamos discutir técnicas de manejo que ajudam, né, a proteger o solo contra a erosão, bem como melhorar a retenção de água e aumentar a sua fertilidade. Tudo isso de forma sustentável. Os conteúdos aqui presentes são especificamente voltados para os agricultores, técnicos agrícolas, estudantes e todos os interessados em soluções sustentáveis para a agricultura no semiárido. Eu espero de verdade que as informações compartilhadas aqui ajudem, né, a promover práticas mais eficazes e benéficas para todos nós, né, que lidamos aí com as realidades do nosso clima semiárido, tá certo? E adentrando de fato no conteúdo, né, da nossa palestra, os solos do semiárido brasileiro apresentam desafios significativos para a agricultura, sendo a baixa fertilidade, a vulnerabilidade à erosão e os problemas de salinidade e sonicidade alguns dos principais obstáculos. Bem, a carência de nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio torna esses solos naturalmente pouco férteis, exigindo, tá certo, intervenções adequadas para garantir a produtividade. Além disso, a alternância entre períodos de seca prolongado e chuvas torrenciais intensifica a degradação do solo, tornando indispensável o uso de práticas conservacionistas, tá certo? Para minimizar perdas e garantir a sustentabilidade agrícola. Outro grande desafio em relação ao semiárido está relacionado ao acúmulo de sais na superfície, especialmente em áreas irrigadas, onde a má gestão da água pode agravar os problemas de salinização e sodicidade, prejudicando de forma direta o desenvolvimento de diversas culturas. Para enfrentar essa questão, é fundamental adotar estratégias de manejo adequadas, tá certo? Como o uso eficiente da irrigação, a escolha de culturas mais adequadas e a aplicação de práticas que favoreçam a melhoria da qualidade do solo. Compreender e lidar com essas adversidades é essencial para garantir a viabilidade da produção agrícola no semiárido, promovendo de forma direta, tá certo? Promovendo, por assim dizer, sistemas sustentáveis e resilientes. E a agricultura no semiárido brasileiro, o fato é que ela enfrenta desafios únicos devido às características climáticas e edáficas da região, bem como a baixa fertilidade dos solos, aliada à escassez hídrica, o que exige que os agricultores adotem práticas que não apenas melhorem a qualidade do solo, mas também garantam o uso eficiente dos recursos disponíveis, não apenas a água, todos os recursos ali disponíveis, tá certo? Nesse contexto, a agricultura sustentável se apresenta como uma alternativa viável, promovendo técnicas que conservam a fertilidade do solo, aumentam a resiliência das culturas e minimizam impactos ambientais. A adoção de sistemas agroecológicos, o uso de adubação orgânica e a rotação de culturas são algumas das estratégias fundamentais para mitigar as limitações naturais da região e garantindo assim a produtividade a longo prazo. Além disso, o manejo adequado do solo é essencial para reduzir a vulnerabilidade à erosão, um dos principais problemas enfrentados no semiárido. Bem, a rotação não, desculpem, a remoção da vegetação nativa, a compactação do solo e o uso inadequado da água intensificam os processos erosivos, levando à perda de nutrientes e à degradação da terra. Bem, técnicas conservacionistas como o plantio direto, o uso de barreiras vegetais e a construção de terraços ajudam a conter a erosão e melhoram a infiltração da água, favorecendo o desenvolvimento das culturas em condições adversas.
E a integração dessas práticas com sistemas agroflorestais também pode contribuir para a recuperação da fertilidade do solo, bem como a diversificação da produção agrícola. Outro aspecto essencial para a sustentabilidade da agricultura no semiárido é o manejo racional da irrigação. A água já é um recurso limitado, então deve ser utilizado de maneira eficiente, tá certo? Especialmente em áreas propensas à salinização. A irrigação excessiva ou a má planejada pode levar ao acúmulo de sais na superfície do solo, comprometendo o crescimento das plantas e reduzindo a produtividade. Para evitar esse problema, é fundamental investir em técnicas como a irrigação por gotejamento, que otimiza o uso da água e minimiza perdas, além da escolha de espécies mais tolerantes à salinidade. Mais à frente irei falar algumas. Bem, assim como a implementação dessas estratégias aliadas à pesquisa e ao conhecimento técnico. É um caminho essencial para tornar a agricultura no semiárido mais produtiva, sustentável e adaptada às condições climáticas que são aí desafiadoras, né, na nossa região. E diante dos desafios impostos pelo solo no semiárido brasileiro, é fundamental adotar estratégias que promovam a sustentabilidade da produção agrícola e que garantam a conservação dos recursos naturais. Nesse sentido, os princípios do manejo sustentável do solo desempenham um papel essencial na melhoria da fertilidade, na proteção contra a erosão e no uso eficiente da água. A agricultura sustentável no semiárido deve estar pautada em técnicas que favoreçam a retenção de umidade, que aumentem o teor de matéria orgânica no solo e reduzam os impactos negativos causados pela degradação ambiental. A conservação da água é um dos principais pilares desse manejo sustentável, pois a disponibilidade hídrica na região semiárida é limitada e frequentemente irregular. Métodos como a captação e o armazenamento de água da chuva, bem como a irrigação eficiente e o uso de coberturas vegetais, ajudam a reduzir a evaporação e melhoram a infiltração da água no solo. Além disso, o aumento da matéria orgânica por meio da adubação verde e da compostagem em sistemas agroflorestais contribui para a melhoria da estrutura do solo, promovendo uma maior retenção de umidade e disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. Outro princípio fundamental do manejo sustentável do solo é a minimização da erosão, uma ameaça constante em áreas de relevo acidentado e que estão sujeitas, está certo, a chuvas intensas. A adoção de práticas conservacionistas como o plantio em nível, a rotação de cultura, o uso de curvas de nível e a manutenção da vegetação nativa em áreas estratégicas, em áreas específicas, é essencial para evitar a perda de solo fértil e garantir a longevidade da produção agrícola. Dessa forma, o manejo sustentável do solo no semiárido não apenas contribui para a recuperação e a manutenção da fertilidade, mas também fortalece a resiliência dos sistemas produtivos frente às adversidades climáticas, promovendo uma agricultura mais eficiente e equilibrada. A adoção de um manejo sustentável no solo no semiárido requer uma abordagem integrada que considere os processos físicos, químicos e biológicos do solo, bem como sua interação com o ambiente climático e as atividades agrícolas. A manutenção e o aumento da matéria orgânica são essenciais nesse contexto, pois além de melhorar a estrutura do solo, promovem a retenção de umidade e aumentam a CTC, a capacidade de troca de carga, bem como favorecem a atividade microbiana, fatores esses essenciais para a ciclagem de nutrientes. Alguns estudos, tá certo? Alguns estudos indicam que a adição de compostos orgânicos, como resíduos vegetais e biofertilizantes, pode atenuar os efeitos da salinização, bem como da compactação do solo. Problemas esses comuns em áreas de irrigação inadequada no semiárido. Além disso, práticas como o consórcio de culturas e o uso de sistemas agroflorestais promove uma diversificação biológica que melhora a dinâmica dos nutrientes e reduz a dependência de fertilizantes sintéticos. Um outro aspecto fundamental
do manejo sustentável é a redução dos processos erosivos e da degradação estrutural do solo, que ocorre com frequência devido à elevada intensidade das chuvas, tá certo? Bem como devido a essa intensidade e à remoção da cobertura vegetal. O impacto das gotas da chuva e o escoamento superficial são responsáveis pela lixiviação de nutrientes, bem como pela redução da produtividade agrícola a longo prazo. Modelos conservacionistas como o plantio direto, adaptados às condições do semiárido e o uso de sistemas agroecológicos, tá certo? E a implementação de barreiras físicas como terraços, curvas de níveis e cordões de pedra têm se mostrado eficientes na contenção da erosão e na manutenção da fertilidade do solo. Além disso, o manejo adequado da irrigação, aliado ao monitoramento da salinidade por meio de indicadores físico-químicos do solo, pode evitar a degradação química, garantindo maior estabilidade produtiva e uma sustentabilidade para os sistemas agrícolas da região. E agora que entendemos a importância do manejo sustentável do solo no semiárido, vamos falar um pouco sobre um dos pilares fundamentais dessa estratégia, a conservação da água no solo. Como sabemos, a disponibilidade de água nessa região é limitada e irregular, o que exige técnicas que maximizem a retenção hídrica e reduzam as perdas por evaporação e escoamento superficial. Para isso, existem diversas práticas que podem ser adotadas, garantindo que a umidade permaneça no solo por mais tempo e esteja ali disponível para as plantas de forma eficiente. Entre as diversas técnicas, as barragens subterrâneas se destacam como uma solução eficaz para o armazenamento da água na superfície do solo, criando uma espécie de reservatório subterrâneo que permite o cultivo mesmo em períodos de estiagem. Outra alternativa são os sulcos de infiltração, que direcionam a água da chuva para dentro do solo, reduzindo o escoamento superficial e promovendo a recarga hídrica. Além disso, o uso de cobertura morta, como palha e restos de culturas, ajuda a reduzir a evaporação e mantém a temperatura do solo mais estável por um maior período, tá certo? Já o manejo de microbacias hidrográficas, desculpem, permite um planejamento mais eficiente do uso da água em áreas agrícolas, otimizando o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis. A adoção dessas práticas é essencial para garantir que a produção agrícola no semiárido seja sustentável e resiliente, minimizando os impactos da seca e promovendo a segurança alimentar nessa região, bem como a implementação de técnicas de conservação da água no solo no semiárido. Bem, essas técnicas são fundamentais para mitigar os efeitos da irregularidade hídrica e garantir a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. As barragens subterrâneas elas atuam como estruturas de retenção da umidade no perfil do solo, reduzindo a percolação profunda da água e aumentando a disponibilidade hídrica para as plantas ao longo do ciclo produtivo. Os sucos de infiltração, por sua vez, são essenciais para direcionar e distribuir a água da chuva de maneira uniforme, minimizando perdas por escoamento superficial e diminuindo a erosão hídrica. A cobertura morta, essa, por sua vez, desempenha um papel crucial na proteção do solo contra a radiação solar direta, reduzindo a evaporação, favorecendo a atividade microbiológica e contribuindo para a melhoria da estrutura do solo. Já o manejo eficiente de microbacias hidrográficas possibilita um planejamento integrado do uso da água, promovendo o equilíbrio entre a recarga hídrica e a demanda agrícola. Alguns estudos indicam que a adoção combinada dessas práticas pode aumentar significativamente a retenção de água no solo, reduzindo assim a necessidade de irrigação suplementar e garantindo uma maior resiliência dos sistemas produtivos frente às adversidades climáticas do semiárido, tá certo? É importante salientar um outro, uma outra vertente
em relação ao aumento da matéria orgânica do solo. Como sabemos, os solos dessa região, da região semiárida, além de apresentarem uma baixa fertilidade natural, sofrem com a rápida decomposição da matéria orgânica, isso devido às altas temperaturas e à intensa radiação solar. Por isso, é fundamental adotar práticas, tá certo, que promovam a reposição contínua dessa matéria orgânica, garantindo uma melhor retenção de umidade, uma maior disponibilidade de nutrientes e um solo mais estruturado e produtivo. Uma das estratégias mais eficientes para isso é a incorporação de esterco animal. Além de ser uma fonte rica em matéria orgânica, o esterco ele melhora a atividade microbiana no solo, aumentando a disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas, tá certo? Como, por exemplo, o NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O uso de esterco bem curtido, é importante salientar, é essencial para evitar a proliferação de patógenos, bem como garantir que sua decomposição aconteça de forma eficiente, beneficiando, tá certo, a fertilidade do solo a longo prazo, ao longo do tempo. Outra técnica de grande importância é a compostagem, que permite transformar resíduos orgânicos em adubos ricos em nutrientes, reduzindo, tá certo, a dependência de fertilizantes sintéticos. Esse processo biológico estabiliza a matéria orgânica, ele melhora a capacidade do solo de reter água e ainda contribui para a sustentabilidade ambiental. Isso ao reaproveitar resíduos agrícolas e urbanos. Além disso, o composto ele melhora a estrutura do solo, tornando menos suscetível à compactação e à erosão. Por fim, uma estratégia fundamental para o enriquecimento do solo é o plantio de leguminosas, que desempenham um papel crucial na fixação biológica de nitrogênio. Plantas como feijão guandu, crotalária e mucuna tem uma capacidade de estabelecer simbiose com bactérias do gênero Rhizóbio. Isso promove a conversão, essa simbiose, promove a conversão do nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis pelas plantas. Isso não só melhora a fertilidade do solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes nitrogenados, mas também aumenta a resiliência dos cultivos frente às adversidades climáticas dessa região. A adoção dessas práticas de maneira integrada é essencial para garantir solos mais férteis, produtivos e sustentáveis no semiárido, permitindo que a agricultura se desenvolva de forma mais eficiente e equilibrada com o meio ambiente. O certo, e é importante frisar, que o conhecimento só pelo conhecimento só te leva até certo ponto. É importante manter uma íntima relação com as instituições, com a pesquisa, tá certo? A matéria orgânica, só retornando ao nosso conteúdo, a matéria orgânica ela é um componente essencial para a saúde do solo, funcionando como a base dos ciclos biogeoquímicos e sustentando a produtividade agrícola. No semiárido, onde os solos apresentam baixa fertilidade natural e elevada vulnerabilidade à degradação, estratégias que promovam o incremento da matéria orgânica são fundamentais. Só retornando, vou abordar com vocês três práticas fundamentais que impactam diretamente a fertilidade do solo e a sua resiliência às adversidades climáticas, que são elas: a incorporação de esterco animal, a compostagem de resíduos orgânicos e o plantio de leguminosas para a fixação biológica de nitrogênio. Só fazendo uma pequena revisão, a primeira estratégia, a incorporação de esterco animal, uma técnica tradicional, mas é uma técnica altamente eficaz para enriquecer, desculpem, o solo com nutrientes essenciais. O esterco bovino, o suíno e o avícola contêm macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes como o cálcio e o magnésio. Alguns estudos, tá certo, de algumas instituições indicam que a aplicação de 100 toneladas de esterco pode aumentar em 38% o teor de fósforo disponível, reduzindo a acidez do solo e elevando a sua matéria orgânica em até 25%. Além disso, o esterco melhora a estrutura do solo, funcionando como um agente cimentante para a formação de agregados estáveis, o que resulta em 35% mais macroporos e uma redução de 40% da erosão.
Só revisando, a nossa outra prática é a compostagem de resíduos orgânicos, um processo biológico controlado que transforma restos vegetais e dejetos em humus rico, né, esse humus rico em nutrientes e seguro para a aplicação agrícola, pois durante a decomposição a ação termofílica, a sua temperatura de 45 a 65 graus Celsius, elimina patógenos e preserva a qualidade dos compostos nutritivos. O uso de compostos orgânicos no solo aumenta em 20% a retenção de água e reduz em 60% as perdas por lixiviação e triplica a população de micro-organismos benéficos, como algumas bactérias e alguns fungos decompositores. Alguns dados de algumas propriedades rurais que adotam essa prática mostram uma redução de até 30% no uso de fertilizantes sintéticos, um aumento de 15% na produtividade de hortaliças e a recuperação de 80% de resíduos orgânicos gerados na própria propriedade, tá certo? Fechando assim o ciclo de nutrientes de maneira sustentável. Só revisando a nossa outra estratégia, o plantio de leguminosas e a fixação biológica de nitrogênio. É um processo, né, que ocorre através da simbiose entre as raízes das fabáceas e as bactérias do gênero Rhizóbio, algumas bactérias, né, do gênero Rhizóbio. Essa associação permite a conversão do nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis pelas plantas, como por exemplo a amônia, um nutriente diretamente assimilável. Algumas culturas, como o feijão e a soja, podem fixar até 300 kg de nitrogênio por hectare, reduzindo em 70% a necessidade de fertilizantes nitrogenados. Além disso, a rotação de milho e soja, em alguns estudos, mostrou um aumento de 28% no carbono orgânico do solo. Essas três práticas, conforme mencionada, quando aplicadas de forma integrada, criam um sistema virtuoso. O aumento da matéria orgânica também melhora a CTC, a capacidade de troca de carga, que por sua vez retém os nutrientes fixados pelas leguminosas, enquanto a compostagem fecha o ciclo de resíduos orgânicos, reduzindo a dependência de insumos externos. Alguns dados, tá certo? Dados de longo prazo indicam que a adoção combinada dessas estratégias pode elevar a produtividade em 45% e reduzir em 60% a necessidade de fertilizantes químicos, promovendo um sistema agrícola mais eficiente, resiliente e ambientalmente sustentável. Conforme já mencionado, pessoal, a erosão hídrica é um dos principais desafios para a sustentabilidade agrícola, com perdas médias globais de 12 a 15 toneladas de solo por hectare por ano. Isso impacta diretamente na produtividade e na capacidade de regeneração do solo, resultando em prejuízos econômicos e ambientais significativos. Para mitigar esses efeitos, existem três estratégias eficientes que têm sido comprovadas em diversos estudos. Vamos explorar, ao longo da apresentação, algumas dessas soluções, com base em alguns dados e com base em alguns dados empíricos de algumas pesquisas recentes, para entendermos como podemos combater a erosão hídrica de forma eficiente e sustentável. A primeira estratégia é o terraceamento, uma técnica, né, de engenharia que visa reduzir a energia cinética da água nas áreas mais íngremes. O uso de terraços em degraus tem mostrado uma redução de até 85% no escoamento superficial em áreas com declives superiores a 40%, como demonstrado em alguns estudos de algumas instituições americanas. O terraceamento atua na interceptação do fluxo laminar, reduzindo a velocidade da água em até 70%, além de aumentar a infiltração de água em 35%, o que melhora a retenção de umidade no solo. A capacidade de armazenamento durante eventos extremos pode atingir até 300 metros cúbicos por hectare, proporcionando uma maior resistência a secas prolongadas e ao impacto de chuvas intensas. Embora o custo de manutenção seja relativamente alto, cerca de US$ 120 por hectare ao ano, com algumas expensões bianuais de drenagens e algumas reposições, né, de camadas superficiais, os resultados a longo prazo são muito positivos. O sistema ele se paga, tá certo? A segunda estratégia a ser abordada é o plantio em curva de nível, que utiliza a geometria natural do terreno para combater a erosão. Alguns dados da FAO revelam que o plantio em contorno pode
pode reduzir a velocidade da água em até 60%, o que se traduz em uma retenção significativa de sedimentos e aumento da umidade do solo. O plantio em curva de nível demonstrou reter 80% dos sedimentos em áreas com declives menores a 15%, além de reduzir 50% na perda de nutrientes, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Alguns casos, alguns casos práticos em locais como o Wyoming, nos Estados Unidos, mostraram que essa técnica pode reduzir significativamente a perda de solo, em algumas situações até aumentar a produtividade das culturas. No caso do milho no Wyoming, por exemplo, foi observada uma redução de 38% na perda de solo em comparação com práticas convencionais. A última estratégia a ser abordada é o plantio direto, que se caracteriza pela manutenção de resíduos culturais anteriores na superfície do solo, minimizando, tá certo, a necessidade de preparo mecanizado. Um estudo realizado pela Universidade lá de Illinois, nos Estados Unidos, em uma área de 4.200 hectares, demonstrou que o plantio direto pode reduzir a erosão em 72%, além de sequestrar 0,8 toneladas de carbono por hectare por ano. Essa técnica também proporciona uma economia de combustível de 140 litros por hectare, resultando, em benefícios econômicos e ambientais. A adoção gradual de plantio direto, cobrindo 40% da área de terras mais vulneráveis, já mostra uma eficácia de 68% na redução da erosão, permitindo uma transição suave para sistemas mais sustentáveis. Quando combinamos essas técnicas, os resultados se tornam ainda mais impressionantes. A integração do terraceamento, plantio em curva de nível e plantio direto pode reduzir cumulativamente, a erosão em 94%, além de aumentar em 1,2% ao ano o teor de matéria orgânica no solo e reter água adicional por até 15 dias. Alguns estudos de modelagem hidrológica projetam que essa abordagem integrada pode reduzir em 80% os sedimentos nas bacias hidrográficas em apenas 5 anos. Assim, ao escolher a técnica mais apropriada para cada área, considerando fatores como o declive, textura do solo e a escala de operação, é possível promover uma gestão mais eficiente e sustentável dos solos, assegurando, sua saúde e produtividade a longo prazo. Também é importante frisar a adubação verde, Essa aqui é uma técnica agrícola que consiste no cultivo de plantas com o objetivo principal de melhorar as características do solo, especialmente em regiões com condições climáticas desafiadoras, como o semiárido brasileiro. As espécies utilizadas na adubação verde são escolhidas por sua capacidade de fixação de nitrogênio, melhoria da estrutura do solo e aumento da matéria orgânica. Essa prática não só contribui para a fertilidade do solo, mas também ajuda a reduzir a erosão, minimizando a evaporação da água e controlando, algumas plantas daninhas de forma natural, evitando assim, os famosos agrotóxicos. No semiárido, a escolha das espécies para adubação verde deve ser feita com base na sua adaptação às condições climáticas extremas, como longos períodos de seca e altas temperaturas. Espécies como o feijão guandu, o mucuna, o vigna e milheto, tá certo? São frequentemente utilizadas devido à sua resistência à seca, e à sua capacidade de fixar nitrogênio no solo. Além disso, essas plantas possuem um sistema radicular profundo que melhora a estrutura do solo e facilita a infiltração da água das chuvas. A época de plantio é um fator crucial para o sucesso da adubação verde no semiárido. Recomenda-se que o plantio ocorra durante o início da estação chuvosa, de modo que as plantas possam se desenvolver adequadamente e fornecer, os benefícios antes do período seco. Os benefícios da adubação verde no semiárido incluem o aumento da matéria orgânica do solo, o aumento da capacidade de retenção de água e a redução da compactação do solo. Além da adubação verde, também, além disso, tá certo? Desculpe, além disso, a adubação verde também reduz a necessidade de adubação química, diminuindo o custo
custos e impactos ambientais, tornando, tornando uma prática de manejo sustentável, essencial para a agricultura no semiárido. Agora, vamos falar sobre uma estratégia fundamental para a saúde do solo, a rotação de culturas. A rotação de culturas é uma prática agrícola que envolve o cultivo sequencial de diferentes tipos de plantas em áreas ao longo de várias safras. Essa técnica é essencial para manter a saúde do solo, pois contribui para a melhoria de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Primeiramente, é importante destacar que diferentes culturas têm sistemas radiculares distintos que interagem com o solo de maneira única. As leguminosas, por exemplo, como o feijão e a soja, possuem a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, enriquecendo o solo com esse nutriente essencial. Isso reduz a necessidade de fertilizantes nitrogenados, além de melhorar a estrutura do solo. Já as gramíneas, como o milho e o trigo, possuem raízes fibrosas que ajudam na aerificação do solo, facilitando a infiltração de água e evitando assim a compactação. Além disso, o uso de culturas de cobertura, como o milheto, braquiária e crotalária, no intervalo entre as safras, pode proporcionar vários benefícios. Essas plantas não só protegem o solo contra a erosão, mas também contra a degradação. Mas também, salientando, elas também contribuem para o aumento da matéria orgânica no solo e ajudam a controlar plantas daninhas de forma natural. Desculpem. O plantio de culturas de cobertura também melhora a retenção de água no solo, o que é particularmente importante em regiões semiáridas, onde a escassez de água é uma preocupação constante. Portanto, a adoção, né? Adotar a rotação de cultura com leguminosas, gramíneas e culturas de cobertura, é, podemos dizer que conseguimos um sistema agrícola mais sustentável, que preserva a saúde do solo, melhora a sua fertilidade e ainda reduz a sua dependência de insumos externos, como fertilizantes e defensivos químicos. Essa prática integrada é um dos pilares do manejo sustentável, pois cria um ciclo virtuoso que não só beneficia o solo, mas também as culturas subsequentes, resultando em maior produtividade e menor impacto ambiental. É importante falarmos, pessoal, sobre como transformar desafios em oportunidades no semiárido brasileiro. Essa região, com sua vegetação única e solos resilientes, exige práticas inteligentes para conciliar produção agrícola e conservação ambiental. Vamos explorar estratégias que estão revolucionando a relação entre agricultura e ecologia. A chave para o sucesso está na matéria orgânica, tá certo? Alguns estudos mostram que solos com teores acima de 2,5% de matéria orgânica podem triplicar a retenção hídrica. No Ceará, alguns produtores que adotaram adubação verde com algodão de seda alcançaram alguns resultados muito incríveis, tá certo? Tiveram um aumento de 70% na produção de milho e feijão, e uma redução de 36% nos custos com fertilizantes químicos, bem como uma ciclagem de 25,6 kg de nitrogênio por hectare, e isso por cada ciclo agrícola. A técnica de plantio direto sobre a palhada também merece destaque. Mantendo 30% de cobertura da vegetação, reduz-se a erosão em 72%, enquanto a temperatura, reduz-se também a temperatura em 4 graus Celsius, criando microclimas favoráveis. Isso não apenas ajuda a manter o solo saudável, mas também melhora a produtividade das culturas. Mas o que acontece quando áreas estão degradadas? No Ceará, algumas áreas que começaram o seu processo de desertificação estão sendo recuperadas com alguns sistemas integrados, através de poços de meia-lua que captam água da chuva. Estes, por sua vez, aumentam a umidade do solo em 40%, através de consórcios vegetais, como o uso de milho, feijão macaçá, palma forrageira, que geram em torno de 3,8% e geram em torno de 3,8 toneladas por hectare de biomassa por ano.
e também através da compostagem acelerada, né? Usando o esterco caprino e resíduo da caatinga. Este eleva o carbono orgânico em 1,2% ao ano. Um caso inspirador é o assentamento Patativa de Assaré, na Paraíba. Cercas vivas com palma reduzem a erosão eólica em 60%, enquanto servem como banco de proteína animal. Isso mostra como a recuperação de áreas degradadas pode ser feita de forma sustentável e benéfica para a comunidade. Vamos falar agora sobre alguns estudos de caso que ilustram bem essa prática, tá certo? Em algumas áreas da Paraíba, a implementação de cubos de nível e terraceamento eliminou completamente a erosão em 5 anos. Além disso, a umidade do solo na estação seca aumentou em 15% e a produtividade de feijão saltou de 40 para 980 kg por hectare. Essas práticas, pessoal, não são apenas teorias, elas estão transformando vidas, tá certo? Na Paraíba, 83% das famílias reduziram a insegurança alimentar ao adotar essas técnicas. Isso mostra que o manejo sustentável é mais que tecnologia, é a conexão entre saber tradicional e inovação científica. A natureza do semiárido não é um obstáculo, mas um aliado. Com cada poço meia-lua construído e cada hectare recuperada, estamos reescrevendo a história dessa região, onde a resiliência do solo espalha a força de quem o cultiva, tá certo? Em síntese, o caminho para um semiárido sustentável está sendo pavimentado por práticas inovadoras que convergem tecnologia e tradição. A adubação verde, o plantio direto, a recuperação de áreas degradadas e a conservação da água são apenas alguns dos pilares que estão transformando essa região, com resultados, concretos, como o aumento da produtividade, redução da erosão e melhoria da fertilidade do solo. Essas estratégias não apenas garantem a segurança alimentar das comunidades locais, mas também promovem um equilíbrio harmonioso entre agricultura e meio ambiente. Ao adotar essas práticas, estamos não apenas reescrevendo a história do semiárido, mas também construindo um futuro onde a resiliência e a sustentabilidade sejam as bases para o desenvolvimento regional. Aqui deixo o meu profundo agradecimento, pessoal, e saliento que participar do primeiro Congresso Nacional de Manejo, Conservação e Ciência do Solo é uma oportunidade única para profissionais da área de ciências agrárias, especialmente aqueles envolvidos com o manejo sustentável e a conservação do solo. As palestras e minicursos oferecidos proporcionam uma visão aprofundada sobre as mais recentes práticas, técnicas e inovações que estão sendo aplicadas no campo da agricultura sustentável. Além disso, ao participar desse evento, os participantes têm a chance de aprender com especialistas renomados, explorar novos conceitos e expandir seus conhecimentos, o que é essencial para a formação de um profissional mais bem preparado e atualizado. Outro grande benefício desse congresso é a possibilidade de fazer contato com outros pesquisadores, com técnicos, professores e profissionais do setor. Esses intercâmbios de experiências e ideias podem abrir portas para novas colaborações, projetos de pesquisa e até mesmo parcerias acadêmicas e profissionais. Construir uma rede de contatos sólida é fundamental para o crescimento na carreira e para o desenvolvimento de novas abordagens, para os desafios enfrentados na agricultura. A troca de saberes, a discussão de temas relevantes e o contato com novas perspectivas são componentes essenciais para a formação de um bom profissional, capaz, de contribuir de maneira significativa para o avanço do conhecimento e para a melhoria da prática agrícola no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigado.